Galerinha, bom dia para vocês. Então, muito bom estar aqui de novo, né? Para mim, pelo menos espero que para vocês não seja traumático. Vamos lá, galera. Então, aqui, ó. Semana passada nós encerramos falando sobre relações ecológicas. E hoje a gente volta, vamos falar de relações ecológicas. Vamos relembrar um pouquinho o que foi que a gente falou semana passada e o que tinha nesses exercícios traumáticos que vocês fizeram. Contem para mim. Eu não fiz ainda, mas enfim. Relações harmônicas, relações Isso. desarmônicas e Isso, relações intraespecíficas e interespecíficas. Então, nós tínhamos relações harmônicas, nós tínhamos relações desarmônicas, aí pega o R do nosso Paraná, e nós tínhamos também relações intraespecíficas e interespecíficas, ok? Então, vamos lá. Tem intra-harmônica? Tem. Mas espera aí, o que é intra? Intra em espécies, desculpa, gente. Diferentes? Iguais, Não, intra é iguais. Inter é diferente. Espécies que são iguais. Ó, intra significa dentro, né? Sim. Então, espécies iguais. Inter, espécies diferentes. SP, abreviação de espécie, não é São Paulo. Você já deve ter percebido isso, né? Inter não é internacional, não é? Não é internacional também, não. Também depois eu tenho uma história para contar sobre o internacional, tá? Vamos lá. E nós vamos ter... Não, gente, é sério. Intraespecífica harmônica e desarmônica. Interharmônica e também desarmônica. Correto? Eu vou só deixar alguém entrar ali, tá? Então, significa que nós temos os dois tipos. Nós temos positivas e negativas. Laura, és tu? Seja bem-vinda. Voltou o slide para vocês, né, galera? Sim. Voltou. Vamos lá. Então, outra coisa que eu posso achar nas minhas atividades que pode confundir você um pouquinho. Quando a gente fala em relação intraespecífica, harmônica ou desarmônica, ela pode aparecer para você assim, ó. É uma relação positiva. E a desarmônica pode aparecer que é uma relação negativa. Então, presta atenção. Se é harmônico, ninguém perde. É assim que a gente fala. Não tem perda. Pode ser que ninguém ganhe nada. Mas ninguém perde. Não perdeu, tá valendo. Não perdeu, tá valendo. Se não perdeu, é harmônico. E se for desarmônico, alguém perde. Por isso tem o negativo. Agora, olha aqui, ó. Vamos aproveitar o nosso slide aqui. Aqui, ó, do Nemo eu fiz uma brincadeira, tá? Aqui é uma relação... vamos lá, mas dá para usar. Bem harmônica. Intra ou inter? Intra. Ela é inter? Inter. Essa espécie é uma espécie. Peixe-papagaio é uma espécie. E o peixe-palhaço é... Ah, tá. Eu achei outra. que... É porque os dois são peixe. Eu achei que era isso. Ô, professor, aquele amarelinho e a Dory são da mesma espécie? Não são da mesma espécie. Ah, tá. Não são da mesma espécie. Tá? Mas a gente chama vulgarmente da mesma forma. Tá? Tanto que o costume... o amarelinho podia, em vez de peixe-papagaio, falar peixe-canarinho. Canarinho. Pronto, vamos chamar. Então, essa relação aqui, ó, essa aqui, ó, estão vendo na minha marcação, ela é intra ou inter? Ela é inter. Inter. Essa? Inter. O jacaré e o peixe-carinho. Intra. O que é? Inter. A tartaruga e o canarinho ali que vocês falaram. Inter. E aqui, ó, a árvore e a orquídea. Inter. Inter ou inter? Como? Inter. Então, tudo que a gente tem aqui é inter. Ok? Beleza? Voltando para lá. Vamos lá. Nós temos relações desarmônicas aqui? Tem o jacaré comendo passarinho. Não, o passarinho tá limpando os dentes. Ele tá limpando o dentinho do jacaré. Tá sendo de escova de dente. Mas olha, vamos lá. É palito de dente.
se o jacaré fechar a boca, é uma Já relação era. Desarmônico. desarmônica, beleza. Mas aqui é o peixe, a gente chama esse de pássaro palito. O pássaro palito, o que ele faz? Ele tira os restos de comida dos dentes dos jacarés. Nossa. Olha que bacana essa relação. E como que o jacaré identifica que esse passarinho é dos bons e não dos ruins? Na verdade, ele fica com a boca aberta e o passarinho que tem esse costume, esse hábito de fazer isto, olha que legal, esse nicho ecológico, ele vai vir. Outros não vão vir. Por 2 motivos. Ele não tem esse hábito e ele não come as coisas que estão no meio dos dentes do jacaré. Vocês estão Mas então, entendendo? o jacaré não vai fechar a boca quando ele entrar? Não, não vai fechar a boca. O jacaré não se alimenta dele. Ele Não. percebeu ao longo da evolução que essa relação é positiva. O jacaré que fazia isso preservava os dentes. Porque senão fica resto de comida e começa a apodrecer os dentes. E ele vai ficar um jacaré Banguela. banguelo. Tá? E daí ele vai morrer de fome. Olha só que legal. O jacaré que tem esse hábito não morre de fome. Certo? Ô, professor, Isso nós chamamos de seleção natural, galera. Isso é seleção natural. Tá? Fala, Gustavo. e a orquídea, ela é harmônica ou desarmônica? Que eu nunca entendo. Vamos Porque lá, ela... galera. Olha lá, ó. Nós já vamos guardar para o nosso próximo slide. Eu sabia que você ia perguntar isso, Gustavo. Então está aqui para você. Isto não é uma orquídea. Isto é uma bromélia. É isso o nome dela? Isso é uma bromélia, tá? A bromélia, nós temos várias espécies. O abacaxi é uma bromélia, galera. É? O abacaxi, sim. Olha aqui. Olha essas folhas ali, ó. Não é igual folha de abacaxi? Ou muito parecida? Se você visse uma flor de abacaxi, seria praticamente igual a esta. Então, o abacaxi é uma bromélia. O que nós temos aqui, ó? Nós temos uma relação ecológica de uma bromélia, mais uma Árvore. árvore. Vocês já viram isso daqui na natureza? Sim. Sim, a minha mãe coloca orquídea em todas as árvores aqui em casa. Ótimo, galera. Sabe como é que é o nome dessa relação ecológica? Se chama epifitismo. Certo? O epifitismo. Epi, galera, olha lá, o meu costume aqui, ó. Ó, epi significa acima. Então eu tenho uma planta em cima da outra. Certo? Essa relação chamada de epifitismo é uma relação inter ou intra? Inter. É diferente, é. Árvore. Então é uma relação Inter. inter. Ok? A bromélia está em cima de uma árvore, ou a orquídea está em cima de uma árvore, ou a costela de Adão, por exemplo, está em cima de uma árvore. Para quê? Para sugar nutrientes e água, não é? Aí que está o erro, Gustavo. Muito bem, mas é o erro que todo mundo comete quase. Essa planta, ela não é um parasita. Por isso essa relação é chamada de epifitismo, não parasitismo. Ela só está ali em cima para pegar o quê? Umidade do ar e para pegar sol. Insolação para fazer fotossíntese. Tanto que dá para ter orquídea em vaso que ela vive igual, não vive? Isso, exatamente. Então essa planta, ela acaba pegando nutrientes e água do ar, por isso que ela sempre está em locais úmidos, e ela está lá em cima para pegar insolação. Porque Então, se a ela única ficar no coisa que chão, ela ganha da ela vai árvore pegar. é a posição. É só um em cima do outro. Por isso se chama epifitismo. Nossa. Então, ninguém suga nada. Ninguém prejudica ninguém. Mas então, por que fala que tem que colocar em pau podre, não sei o quê? Ah, não, mas daí esse tipo de espécie que se dá bem em pau podre, ela vai desenvolver raízes que vão absorver substâncias do pau podre. Ok?
Beleza? Então, e outra coisa que acontece é o desenvolvimento de uma estrutura chamada de velame. Velame é uma raiz, é uma estrutura que tem uma capacidade ainda maior de absorver umidade do ar e nutrientes. Olha quanta adaptação para essa vida que, por favor, não é parasitária. Não é parasitária. Apenas um em cima do outro, chamado de epifitismo. Então eu tenho uma relação entre espécies diferentes, eu chamo de relação interespecífica. Alguém prejudica alguém aqui? Não. Tem prejuízo para alguém? Não. Então é uma relação Harmônica? muito bem. Harmônica. Então eu tenho uma relação ecológica, bromélia e orquídea com uma árvore, que é epifitismo, e eu vou ter uma relação interespecífica, espécies diferentes, harmônica, porque ninguém perde nada, e a orquídea ou a bromélia, ou seja, a planta que é chamada de epífita, vai ganhar. Vai ganhar a possibilidade de ter umidade, nutrientes e insolação. Pode falar. E uma trepadeira é a mesma coisa? Então, uma trepadeira, dependendo que trepadeira é, vamos lá, para você entender, já adiantando, né, Gustavo? Parasitismo é quando alguém suga alguém. Certo? Sim. Ok? Então, se a planta que está em cima da outra está sugando seiva, o que ela é? Uma parasita. Uma parasita. Se ela é uma planta que está apenas se apoiando sobre a outra, Ela é uma epífita. ela é uma epífita, entenderam? Daqui a pouco a gente vai falar sobre parasitismo e daí a gente fala de novo sobre isso. Ok? Mas entendeu basicamente? Sim. Então existem trepadeiras que sugam e existem trepadeiras que não sugam a planta onde é que ela está. Se ela sugar, é parasita. Se ela não sugar, ela apenas está se apoiando, é uma epífita. Ok? Ficou fácil? Sim. Lá no parasitismo a gente fala de novo. Aqui, ó, o que eu tenho? Obrigado, gente. Eu vou ter o peixe palhaço e a anêmona. Então, qual que é a minha relação? O peixe palhaço e a relação com a anêmona. Lembra que lá no desenho, eu gosto de brincar lá, né? Lá no desenho, ele fala assim, anêmona, né? Então, a anêmona é o quê? É um quinidário. E o peixe palhaço é um peixe. Então, essa relação é uma relação o quê? Intra ou inter? Inter. Então, deixa eu achar meu pontinho aqui. É uma relação inter. Essa relação inter. O peixe palhaço, ele ganha abrigo. Certo? Ok? E a anêmona pode ganhar restos de alimento do peixe, porque o peixe faz o quê? Ele captura algo para comer e ele vem se escondendo no meio desses tentáculos aqui, ó, galera. Vocês estão vendo essas estruturazinhas aqui, ó? São tentáculos. E esses tentáculos dos quinidários, eles queimam. É igual água viva. Vai queimar, porque água viva é outra forma, mas é um quinidário. Então, quando o peixe palhaço entra ali, queima os outros indivíduos. E ele não, porque eles têm uma relação. E essa relação é interespecífica. O peixe palhaço pode ser considerado um inquilino. Então, inquilinismo, né? Pode ser chamado de inquilinismo. Muito bem. Pode ser chamado de inquilinismo. Ok? Ou quando a anêmona ganha o resto da comida do peixe palhaço. Eu chamo essa relação de comensalismo. Então, essa relação pode ser inquilinismo se a gente levar em consideração o peixe palhaço. E pode ser comensalismo se eu levar em consideração a anêmona. Comensalismo é o tipo de relação ecológica que alguém come o resto de alguém. Aí eu venho e pergunto para você, já está bem claro para você. É inter, sério?
porque são espécies diferentes. É harmônica ou desarmônica essas duas relações? Harmônica? Harmônica? Tem alguém perdendo alguma coisa? Não. 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 Então é uma relação. O jacaré lá seria. O jacaré com o passarinho seria comensalismo? Calma que a gente já vai chegar lá. Relaxa, mas ó, você já está entendendo. Está comendo o resto? Sim. Exatamente. Só que daí vai receber outro nome, que a gente já vai ver, porque um está ajudando o outro, correto? Sim. Então calma lá que a gente já vai chegar lá. Aqui tudo tranquilo? Vamos em frente. Quem é esse cara aqui? É o tubarão. Vamos desenhar um bigode nele aqui. Quem que é esse cara? É o tubarão. Olha aqui, vamos desenhar um cavanhaque. E ele vai olhar para você, ó. Muito bem. Esse cara é o tubarão. Quem que é esse cara aqui, ó? É um tubarãozinho. Não, mentira, não sei. Não é rêmora, não. Não, não é a rêmora, porque a rêmora é um peixe que pega carona. Esse é tá. chamado de peixe perto, ele não está aqui na frente da boca, ele fica do lado. Aí esse tubarão branco, o que que ele faz? Ele vai comer e quando ele morde, acabam saindo pedacinhos dessa comida da boca dele, correto? Porque ele é meio mal educado. Então, quando saem esses pedacinhos, esses peixinhos espertinhos estão se aproveitando e comendo. Como é que é o nome desse peixe? O peixe piloto, Ah, tá. peixe piloto, peixe piloto está tendo uma relação com o Tubarão. tuba, com o tubarão. Peixe piloto, tubarão. O peixe piloto, o que que ele faz? Come os restos. Ok? Se ele come os restos, que relação é essa? Comensalismo. Comensalismo também. Mas o Ok? tubarão não faz nada pra ele? Ele nem entra na frente, né? Ele é esperto. É uma relação. Ao longo da evolução, foram se adaptando, eles foram conseguindo perceber que, dependendo do local que ele fica, ele não tem problema. E eles foram estabelecendo uma relação chamada de comensalismo, onde o peixe piloto come os restos do tubarão. Então eu tenho uma relação chamada de comensalismo, que é inter ou intra? É inter. É inter. Harmônica ou desarmônica? Harmônica? Harmônica? Alguém perde? Não. Então é harmônica. E todos esses tipos de relações que vocês verem com essa característica, como essa daqui, é chamada de comensalismo. O que está acontecendo aqui? Estão comendo a carcaça do animal Isso. morto. Mas esse cara aqui tem capacidade de chegar, sobrevoar, ir lá e matar? Não. Não. Ele desenvolveu outra estratégia, ele é muito mais inteligente. Os abutres, os urubus, Urubu? o que eles fazem? Comem o resto dos outros, muitas vezes. Então, por exemplo, nas savanas africanas, o leão vai lá, caça, faz a parte complicada. Caça, mata, come. Come tudo que ele puder. Depois ele vai embora. Depois disso, antes desses caras aqui, quem que vem? Vocês sabem quem que vem? Normalmente, as hienas. É? Se observa um leão, uma leoa comendo, e na verdade quem caça, galera, é a leoa. O leão é um folgado, cara. A leoa caça, mata, o leão come, a leoa come, os filhotes comem. O que sobra? Normalmente as hienas estão em volta, vêm e comem. O que sobra, esses caras vêm e comem. Nossa. Então nós temos uma relação comendo novamente restos. Então a gente chama de comensalismo também. Então todos os tipos de todas as relações entre seres vivos, aonde tiver essa característica, nós vamos chamar de comensalismo. Ok? As hienas também fazem comensalismo?
As hienas também fazem um tipo de comensalismo, só que daí nós vamos acabar usando também outro nome. Eles vão ser indivíduos que vão comer restos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre eles também, tá? Aqui, ó, olha aí o que você perguntou, Gustavo, por isso que eu não falei lá. Então aqui nós vamos ter nós temos possíveis interpretações. Deixa eu só ligar minha bateria aqui, tá? Só um pouquinho, galera. Ó, tem alguém que eu escutei um quero-quero aí. É aqui em casa. Vamos lá. Aqui nós temos uma relação também chamada de interespecífica. O jacaré e o peixe palito. O pássaro palito. Aí nós vamos ter o seguinte: o pássaro, ele pode ser considerado, quem vai falar isso para você, o enunciado da questão ou o texto que você está lendo. Ele está comendo o resto. Se ele estiver comendo o resto, limpando os dentes do jacaré, e eu estiver considerando comer restos, eu vou ter uma relação chamada de comensalismo, que a gente já conhece. Ok? Só que eu posso considerar uma relação mútua entre eles dois. O pássaro beneficiando o jacaré. Se eu estiver levando em consideração essa relação que é o pássaro limpando os dentes do jacaré e ajudando o jacaré, eu vou ter uma relação que eu chamo de protocooperação. O jacaré coopera com o pássaro, certo? Não come ele. E o pássaro limpa os dentes do jacaré. Então eu vou ter uma situação chamada de protocooperação. Galera, grande sacada que vocês têm que entender. Se o jacaré for para um lugar e o pássaro for para outro lugar e eles não se relacionarem, o jacaré automaticamente vai morrer e o pássaro automaticamente vai morrer? Não. Não, exatamente. Então, protocooperação é: se os dois caras que estão se relacionando não se relacionarem mais, eles não morrem. Então, a questão é: separou, não, ó, vou marcar, não morre. Essa é a questão. Se separou, não morre, é protocooperação. Se separou e morre, é a nossa próxima relação, que a gente chama de mutualismo. Mutualismo. Então, olha lá. Relação de protocooperação é interespecífica, correto? Sim. Tem alguém perdendo? Não. Não. Então é Harmônica. 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 Professor, Oi. mas tipo, se o passarinho não limpar os dentes do jacaré, o jacaré não vai perder os dentes? Vai, gradativamente. Mas vai. aí ele vai conseguir comer? Ele não vai mais conseguir comer. Aí ele não vai morrer? Ele vai, mas assim, separou esses dois caras. Vai morrer? Não. Outros vão fazer o serviço dele. Ah, Ok? tá. É só entre esses dois aqui. Então, se eu separar, tirar esses dois caras aqui, de outra forma, ele vai conseguir a mesma coisa. Ele vai conseguir outro que vai limpar, ele vai conseguir ainda se manter por um bom tempo, certo? Vamos dizer, é uma relação que prolonga a vida, mas porque o passarinho foi embora, abandonou ele, ele não vai morrer por isso. Ok? Então, assim nós chamamos de protocooperação. Agora vamos ver a outra, que daí a gente consegue, nem que a gente volte aqui. Essa relação aqui, ó. A abelha está pegando o pólen. Ok? Se a abelha não pegar pólen desse indivíduo, eles vão morrer automaticamente? Não. Vão existir outras possibilidades para eles. Então também é um tipo de cooperação. Então é uma protocooperação. Agora, olha isso daqui, ó. O que é isso aqui? É um fungo, não é? Musgo?
Nenhum e nem outro. Nossa. Mas chegou perto. Isso daqui é uma estrutura chamada de líquen. É um líquen. Ok? Vocês já viram isso, né? É numa pedra que tá isso? Já. Pode ser numa pedra, pode ser numa árvore. Às vezes aparece nos muros, mas sempre em locais bastante Úmido. úmidos. O líquen é um organismo formado por dois organismos. E esse é o nosso último slide de hoje, tá? O líquen é uma associação. E essa associação é entre uma alga e um fungo. Que coisa esquisita, né? Um cara, que é chamado de líquen, é formado por dois caras, algas e fungos. Então, esse organismo que a gente está vendo, que vocês já viram, e que provavelmente agora vocês vão prestar mais atenção, essa estrutura que você está vendo aqui, ó, que existem vários tipos, isso aqui, ó, meio verdinho, bem bonito, tem alaranjado, tem cinza, tem verde mais escuro e tal, que vocês já devem ter visto, é um líquen. Só que ele é uma alga mais um fungo. Certo? Então, nessa relação, o fungo, basicamente, o que ele dá? Ele dá um negócio chamado, a gente fala, são as estruturas para poder sobreviver, e também dá mais uma coisa, H2O. Aqui no canto é sempre muito ruim de escrever, galera, desculpa. E aqui, ó, nós temos uma alga. A alga faz o que, galera, de importante? Fotossíntese? Fotossíntese, muito bem. Então, se a alga faz fotossíntese, o que ela dá? Energia? Energia. Ela vai dar ATP, ou seja, ela vai dar alimento. E vocês devem lembrar que para fazer fotossíntese precisa de luz, mas precisa também de água. Então, o fungo dá estrutura e dá água. A alga dá energia, dá alimento. Desse jeito, um ajuda o outro. Então, agora, vamos lá. Se eu tirar a alga fora, ou o fungo fora dessa relação, o que acontece com o líquen? Morre. Ele vai morrer. Então, se eu separar eles, acaba acontecendo a morte. Então, aí é diferente daquele que a gente viu antes. Ó, se eu separar, então, separou é igual a morte. Tá? Então, se separar, morre. Então, eu tenho uma relação chamada de líquen, não sei por que está acontecendo isso aqui, que são os líquens. Os líquens são fungo. Deu erro aqui no meu negócio. Fungo mais alga. Ok? Beleza, gente? Entenderam? Como é que eu chamo esta relação? Nós não demos nome ainda, né? Não. Protocooperação, separou, morreu ou não? Não. Não. Agora, separou, morreu. É protocooperação? Não. Então eu tenho outro nome, correto? Esse Sim. outro nome é? Mutualismo, não é? Isso. Mutualismo. Perfeito? Sim ou não? Sim. Sim. Aí eu jogo um negócio para vocês aqui, ó. Ó. Essas relações podem ser chamadas de sim, bi. Você está escrevendo?
Eu estou. É porque Não tá aparecendo desapareceu a nada? apresentação. Desapareceu a apresentação inteira? Aham. Sim. Será que é a internet? Oxe, sumiu, né? E agora? Sim. Tá aparecendo. É, sim. Agora sim? Agora sim. Mas não tem nada escrito, né? Não. Legal. Então vamos lá. Vamos lá. Vou escrever para vocês e a gente finaliza para não ficar muito longo. Então, essa relação é mutualismo. Essa relação de mutualismo significa o quê? Morre. Não, desculpa. Isso. Morre se separar. Ok? Separar quem? Os dois carinhas que estão nessa relação. Fungo mais alga. Ok? Então, é mutualismo. Aí vamos lá, vamos classificar. É inter ou intra? É Inter. Inter. Desculpa, gente. Ó. O que é isso que está cantando aí? É É aqui inter. em casa. É harmônico ou desarmônico? É harmônico. Todo mundo concorda que é harmônico? Sim. Acho que sim. Isso. Tem perda? Não. Tem Não. ganho. Então é Harmônica. harmônica. E daí a última coisa que eu coloco assim para vocês que eu quero que vocês pesquisem, que é um termo chamado de simbiose. E aí, galera? Tem alguma coisa dessa palavra que vocês já conhecem? Ose. Ose é açúcar, né? É. Mas nesse caso aqui a gente não usa isso. Ó, Bio, isso aqui, Bio. É Bio. vida. 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 Beleza. E sim, você foi para o altar e disse sim. Então, aceita a vida? Então você teve uma União. união. Esse prefixo sim na biologia significa união, unido ou fundido. É só Grudado. lembrar do Homem-Aranha lá, quando ele se juntava com o Venom, e daí ele fazia simbiose com ele. Olha aí, ó, isso aí. Então, simbiose é a união de vidas. Então, o mutualismo é uma simbiose? Sim. E a protocooperação? Não. Oi. Não? Não é a longo prazo, não é? Mas é uma união de vidas. Então, eu quero que vocês pesquisem, porque essa simbiose, às vezes, esse termo aqui, ó, às vezes confundem. Então, pesquisem, porque não vamos ter essas coisinhas nas nossas atividades. Beleza, gente? Beleza. Fechou, Beleza. galera? Fechou. Continuem se cuidando muito, tá, galera? Nós estamos chegando em um ponto bastante complicado dessa nossa pandemia, mas espero que daqui 2, 3 semanas a gente esteja descendo nos casos e não mais subindo. Tá bom? Cuidem-se e qualquer coisa me chamem. Um abraço para vocês e obrigado.